Esse é mais um vídeo da série Perca o Medo das Entrevistas de Emprego em Inglês. E o tema de hoje é: quais são as perguntas básicas em uma entrevista de emprego em inglês? Eu sou Elaine Florencio, especialista no treinamento de entrevistas de emprego em inglês, e eu estou aqui para te ajudar a não travar na sua entrevista e impressionar o recrutador. Então vem comigo nesse conteúdo que com certeza eu vou te salvar desse perigo. Então, quais são as perguntas básicas de uma entrevista de emprego em inglês? Todo mundo quer saber. Todo mundo quer a cola da prova, né? Todo mundo quer saber quais são as perguntas. Então eu vou trazer aqui para você essas perguntas e vou te ensinar como estruturar, eu vou te ensinar qual é a importância e outras informações que são fundamentais para você saber. Então vamos começar entendendo por que é importante se preparar para as perguntas básicas em uma entrevista de emprego em inglês. Em primeiro lugar, isso já te ajuda a diminuir o nervosismo. Por que as pessoas costumam ficar nervosas em uma entrevista de emprego em inglês? Porque elas não sabem quais são as perguntas, elas não sabem o que dizer, mas o que ele vai perguntar, o que eu vou dizer? Então, se você não sabe o que dizer, você precisa entender qual pergunta você pode ter e preparar essa resposta. Então, é nessa resposta que você vai saber o que dizer e principalmente saber o que destacar na sua entrevista para impressionar o recrutador, que eu tenho certeza que é isso que você quer. Uma outra coisa importantíssima, né, nessa atividade de você tentar organizar as perguntas básicas e organizar as suas respostas principalmente, é prever as dificuldades que você vai ter. Então, muitas pessoas ficam nervosas e com medo de travar, porque elas pensam, vai ter um problema lá na hora, vai ter uma dificuldade, o que eu vou fazer? Se você já consegue antecipar que tipo de problema você vai ter, você já tem aí uma carta na manga, e na hora acontecer o problema, você já vai, de cara, você já resolve. Vou dar um exemplo. Aí eles perguntam para mim quais são as minhas características principais, né? Descreva você com 2 palavras. Aí você quer usar 2 adjetivos para te destacar, para soar mais competente, né? Para soar mais atraente lá para o recrutador. E aí você, não sei quais são os adjetivos para descrever essa característica minha que eu sei que vai impressionar o recrutador. Se você já antecipou isso, já resolveu esse problema. Foi lá no dicionário, viu a palavra, viu a pronúncia, preparou uma frase bem legal e aí na hora da sua entrevista você já arrasou e impressionou o recrutador. Então, prever dificuldades através da preparação das perguntas básicas é uma estratégia, é basicamente um truque que vai te ajudar a não travar e ficar menos nervoso, né? Então, agora uma outra coisa fundamental também, quando você prepara as perguntas básicas, é você ter um guia, é você ter um roteiro. Então, quando você se prepara para uma coisa com um roteiro, você consegue organizar direitinho. Então, na hora vai ficar muito mais fácil, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade na preparação porque elas não sabem nem por onde começar, elas não têm um horizonte, um norte, né? Então, através das perguntas básicas, você consegue ter um roteiro, você consegue saber por onde começar, né, como desenvolver e até mesmo como terminar. Isso é muito importante, te dá um caminho para seguir nessa preparação. É importante também não confundir perguntas básicas com as perguntas principais. Qual a diferença? As perguntas básicas são as perguntas mínimas que você pode ter em uma entrevista de emprego em inglês. E além de serem as perguntas mínimas, elas oferecem um guia para as informações principais que você tem que dar em uma entrevista de emprego em inglês. Ou seja, as coisas que você sabe que você precisa dizer e as coisas que você quer destacar também. As perguntas principais são aquelas que são mais importantes, ou seja, são aquelas que vão vir para complementar a preparação das perguntas básicas. As perguntas principais você também não pode deixar de preparar, mas não caia no erro de preparar somente as respostas das perguntas básicas e aí as principais você pode não dar tanto foco. É importante preparar as principais também. As principais podem ser, por exemplo, um questionamento sobre uma experiência técnica que você teve que tem tudo a ver com essa vaga. Então esse é um exemplo de uma pergunta principal, porque você sabe que vão te perguntar isso. Então agora você deve estar se perguntando, mas quais são essas perguntas básicas? Antes de eu dar quais são as perguntas básicas, dar essa colinha aí para você e dizer quais são essas perguntas em inglês, eu posso dizer que elas se dividem em 3 partes. As primeiras perguntas dessa sequência das perguntas básicas são perguntas
pessoais. São perguntas que checam informações pessoais. O segundo grupo de perguntas são perguntas que checam questões profissionais, as suas experiências profissionais. E um terceiro grupo de perguntas pode ser também questões comportamentais. Eu vou explicar qual a importância de cada um e o que você vai estar sendo checado em cada uma dessas perguntas. Na parte das perguntas pessoais, eles querem saber sobre você. Quem é você por você mesmo? Então você deve estudar em inglês tudo o que você sabe sobre você e o que você quer dizer sobre você, desde personalidade, características pessoais, atividades extras, hobbies, paixões, sonhos, até mesmo família, o seu país. Então, alguns recrutadores podem querer saber sobre você. E nesse tipo de pergunta, é legal você tentar falar coisas que não estão lá no seu currículo, porque é uma oportunidade para você fazer o recrutador ver quem você é de verdade, além do seu currículo, né? O quão interessante, o quão atraente e o quão competente você é para aquela vaga. Tudo começa aí nessa parte das perguntas pessoais, né? Afinal de contas, você é uma pessoa, então você tem que falar de você como uma pessoa, né? E não apenas focando na questão profissional. Então, esse primeiro grupo de perguntas, né, que são as perguntas de cunho pessoal, em inglês, elas podem ser uma grande pegadinha, porque a grande maioria das pessoas fica obcecada pela questão profissional, treina inglês, e que é importante também, mas você também deve treinar em inglês, falar sobre você e questões pessoais. Então, nessa primeira parte, eles querem saber quem é você. E você sabe quem é você de verdade? Você já pensou como falar isso em inglês? Já organizou os adjetivos, as atividades, todas aquelas palavras e vocabulários que você vai precisar? Então você precisa preparar. Tá? Na segunda parte, que são as perguntas de cunho profissional, é importante você destacar as suas competências que tem a ver com a vaga, né? É você destacar o que você está fazendo agora profissionalmente e os empregos anteriores. E dê uma atenção especial às atividades profissionais anteriores que têm a ver com a vaga. Você já pensou como falar aquilo em inglês? Você já pesquisou quais são os termos técnicos que você utilizaria para falar inglês daquele determinado projeto? Então, esse segundo grupo de perguntas focando em questões profissionais, em experiências profissionais, podem ser as experiências presentes ou passadas. Então, é importante dar uma olhada nas expressões para depois não travar, porque você com certeza não vai querer deixar de falar aquela experiência profissional que vai tornar você mais atrativo para a vaga. Tá lembrando que o objetivo de você se preparar bem das perguntas básicas é impressionar o recrutador? Então, você precisa se preparar bem, antecipando tudo que você vai precisar. O terceiro grupo de perguntas já é um pouco mais pegadinha, que são perguntas comportamentais. Você lembra como é que fala isso em inglês? Soft skills. São as famosas e temidas soft skills questions. Por que elas são mais temidas? Porque é mais difícil de prever, embora eu tenha aí uma estratégia para você prever como é que você consegue pensar e antecipar as soft skills, vou falar depois. Elas são mais difíceis de prever e elas podem ser mais difíceis de elaborar, porque elas são menos objetivas, né? Porque se eles perguntarem para você sobre a sua experiência profissional anterior, você sabe, né? Você tem lá tudo relatado no seu currículo, por exemplo. Agora, como você faria em uma determinada situação, né, para testar como é que você resolve problemas, ou como você lida com estresse, ou como você organiza seu tempo, né, que são soft skills, aí já fica mais difícil você elaborar uma coisa, improvisar uma coisa na hora. Em inglês, então, pode ser ainda mais difícil. Então, vale super a pena pensar quais são os soft skills que você vai precisar desenvolver, preparar bem essa resposta em inglês. Não deixe de se preparar, porque vale muito a pena mesmo. Então, eu posso afirmar para você que vale super a pena se preparar bem para uma entrevista de emprego em inglês. Usando as perguntas básicas, usando as perguntas principais e outras perguntas mais específicas, vale muito a pena. Por que vale a pena? Porque você com certeza vai diminuir a sua possibilidade de travar. Você vai fluir mais natural porque você já vai estar familiarizado com aquele contexto comunicativo. Se familiarizar com o contexto comunicativo de uma entrevista de emprego em inglês é muito importante e é o truque que vai te salvar na entrevista. Sabe por quê? Porque a gente fica nervoso diante de uma situação, né, com a qual não estamos familiarizados. E qual é a situação, né, difícil de uma entrevista de emprego em inglês? É falar sobre você?
Também pode ser, mas sabe o que é mais complicado? É saber que você está sendo avaliado. Então não é apenas se comunicar, não é apenas se expressar, é você saber que você precisa falar aquelas informações bem para ficar bem na fita lá com o recrutador. Imagina, não é fácil. Então o inglês eu acho que fica mais difícil ainda, né? Porque entra a questão do nervosismo, das limitações de vocabulário com a língua. Então a preparação te dá, né, essa vantagem de você já se familiarizar com o contexto de estar sendo avaliado pelos olhos do recrutador e impressionar para conquistar aquela vaga dos seus sonhos. Então, vale a pena investir sim. Não adianta. Você quer um resultado que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua vida financeira, que vai te trazer um salário maior, trabalhar para uma multinacional que te valorize, com a oportunidade de viajar e até mesmo com a oportunidade de usar o inglês no dia a dia. Porque se você vai fazer uma entrevista de emprego em inglês, com certeza você vai usar o inglês no trabalho. Então, você tem que investir sim. Investir dinheiro, existe sim a questão financeira, porque você investe, por exemplo, comprando cursos, você investe contratando professores, mas o maior investimento é a sua dedicação e o seu tempo. Esse é o maior e melhor investimento. Então, o resultado vai vir com certeza. Então, você precisa se preparar. Vale muito a pena. E você, né, nessa preparação, depois que você faz a entrevista, você vai ver a diferença. Você vai olhar para trás e falar, nossa, se eu não tivesse me preparado, eu não teria conseguido. Outra questão também é que algumas pessoas têm receio de investir pensando assim, será que eu vou conseguir realmente aquela vaga? E se eu investir, né, num treinamento específico e depois eu não conseguir a vaga, eu vou ter jogado meu dinheiro fora e, mais importante, o meu tempo? Claro que não. Você sabe que o mercado oferece várias oportunidades. Essa entrevista de emprego em inglês que você teve, ela é apenas a primeira de muitas outras que podem vir. Acredita em mim, eu sei porque os meus alunos passam por isso o tempo todo, eles fazem várias entrevistas, né? Às vezes eles não conseguem em algumas, mas com certeza eles acabam conseguindo em alguma. Toda aquela preparação que você fez anteriormente vai te ajudar nas próximas entrevistas. Então vale a pena investir, porque você não está se preparando somente para aquela entrevista, você está se preparando para outras entrevistas. Então não deixe de investir no seu desenvolvimento, porque os frutos vão vir. Podem não vir agora, mas com certeza vão vir mais tarde, com melhores salários, com uma melhor posição, trabalhando para uma empresa incrível, aquela empresa que você sempre sonhou, que tem benefícios ótimos. Agora, qual é o maior erro que as pessoas cometem, que os candidatos cometem quando estão se preparando para as perguntas básicas da entrevista de emprego em inglês? Na verdade, são 3 erros que eu vou destacar aqui e para você não cometer esse erro, hein? Porque a melhor coisa de aprender com os erros dos outros é você não repetir. Então, nesses erros que eu observo que as pessoas cometem, né, que os job seekers cometem, aprenda para você não cometer. E o primeiro erro é querer estudar 1.000, 2.000, 3.000 perguntas para se preparar para a sua entrevista de emprego em inglês. Eu tive um aluno num treinamento que não queria fazer as minhas perguntas, porque no meu treinamento eu utilizo essas perguntas básicas, que são as perguntas que eu não só conheço também, porque eu também faço entrevista em inglês, né? Também ajudo algumas empresas em processos seletivos, mas são perguntas também que eu pergunto aos meus alunos após as entrevistas, e aí eu sempre anoto se tiver alguma novidade, né? Mas basicamente são sempre as mesmas perguntas. Mas eu tive esse aluno que já tinha, sozinho lá na preparação dele, feito lá uma lista de algumas perguntas. Ele falou para mim, olha, eu já tenho as perguntas que eu quero me preparar, que eu quero estudar, então não preciso das suas perguntas não. Eu falei, tá bom, então vamos lá ver as suas perguntas. E aí, antes dele me mostrar as perguntas, ele falou, eu tô com uma dificuldade. Eu falei, qual é a sua dificuldade? Eu não tô conseguindo memorizar as respostas. E aí, quando eu olhei, e eu entendi por quê, né? O cara tinha 1.000 perguntas para treinar. E aí eu falei para ele, poxa, é óbvio que você não vai conseguir memorizar. E o pior não foi só o fato dele ter 1.000 perguntas. O pior foi o fato de várias perguntas terem a mesma essência, terem praticamente a mesma resposta. Então esse é o truque, essa é a estratégia. Quando você estuda as perguntas básicas, você tem aí o básico que você precisa falar. Muitas perguntas, por mais variadas que sejam, e até que é uma coisa legal você ver algumas perguntas variadas para você se preparar para um outro tipo de pergunta, né? De repente a mesma resposta, mas com uma pergunta diferente. Mas o que você deve ter em mente, que você não deve esquecer,
é que você precisa memorizar a melhor resposta, entendeu? Então, se você ficar estudando 1000 perguntas, você também vai estudar 1000 respostas. Você não vai conseguir memorizar. Então, o que você precisa é ser estratégico e enxugar essa lista para uma lista de perguntas básicas e aí, naquelas respostas, você conseguir de alguma maneira, estrategicamente, e é o que eu ensino nos meus treinamentos, a encaixar aquelas respostas em outras perguntas ou quando for oportuno. Então, não estude 1000 perguntas, tá bom? Enxuga essa lista aí, senão você vai se encrencar, imagina. E aí, nesse treinamento, eu tive que explicar isso e eu convenci esse aluno a usar a minha lista. E aí, no início, ele estava um pouco descrente de que a minha lista seria eficiente. E aí, eu provei para ele, falei, vamos lá na sua lista. Essa pergunta aqui, por exemplo, tem umas 5 ou 6 parecidas lá na sua lista. E eu mostrei para ele, ó, aqui tem essa pergunta, tem essa essência, tem essa resposta. Então acredita em mim, não estude, né, zilhões de perguntas, senão você vai se encrencar. Não que você não possa ver essas perguntas, mas o foco tem que ser na pergunta básica para você elaborar melhor a sua resposta. Um outro erro também que é fatal, que pode acabar com você, é não prever perguntas específicas. É realmente um processo de pensar, de você olhar para o job description, de você olhar para o seu currículo e até mesmo de tentar pegar aí umas informações privilegiadas. Você tem alguém aí que trabalha nessa empresa, já trabalhou ou que já fez um processo seletivo para essa empresa? Será que você não pode pegar uma colinha aí com alguém de alguma coisa que já foi perguntada, que já foi questionada? Então, prever perguntas específicas pode salvar você de várias encrencas. Então, não deixa de fazer isso. Tenta prever lá no job description, né? Tenta fingir que você é o recrutador. Né? Se coloca lá no lugar do recrutador. Se você tem aquela vaga, o que você perguntaria, o que você questionaria na carreira da pessoa para saber se tem fit para aquela vaga? Ou mesmo no seu próprio currículo, né? Olha para o seu currículo e pensa assim, o que será que eles vão querer saber? Em que eles vão ficar curiosos? E isso aí também já até te dá uma estratégia do que você coloca no seu currículo, né? Cuidado aí. Você vai colocar um negócio no seu currículo que depois você não sabe explicar em inglês, vai se encrencar? Então, de repente, avalie ali para ver se vale a pena mesmo você colocar aquela informação no seu currículo. E o terceiro erro, que é o maior de todos, tem a ver até com o primeiro erro de estudar as 1000 perguntas, que é você ficar obcecado por aquela pergunta e esquecer que o foco do treinamento e da preparação das perguntas básicas não são as perguntas, gente. O foco está na resposta, nas respostas. Então, às vezes, você ficou treinando aquela pergunta, na hora, eles não vão fazer aquela pergunta, gente. Eles vão perguntar aquele assunto. Coloca isso na sua cabeça, tá? Então, naquela pergunta, por exemplo, né? Tell me about your qualifications, né? Será que eles vão perguntar sobre a sua formação? Talvez eles não perguntem qual é a sua formação porque está lá no seu currículo. Eles sabem, né? Afinal de contas, aquela vaga era para aquela formação. Não tinha como eles não saberem isso. Mas por que você treina a falar sobre os seus qualifications? Porque você pode precisar, por exemplo, explicar por que você escolheu aquela graduação, né? Quais matérias, né? Foram importantes para a sua formação, qual direção você tomou, por que você tomou aquela direção, né? Se você quiser falar um pouco da sua vida acadêmica. Então, uma das perguntas básicas é Tell me about your qualifications, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é importante também lembrar que raramente eles vão fazer a pergunta exatamente como está naquele formato, né? Eles vão perguntar sobre aquilo, então não fique obcecado pelas perguntas, mas pelas respostas. E quando você for treinar as respostas, treine as respostas de uma maneira natural, de modo que elas possam servir para várias perguntas diferentes. Então você treina a essência da resposta e de repente a maneira como você vai apresentar ou introduzir aquela resposta que pode variar, né, adaptando aí para o tipo de pergunta. Então esses são os 3 erros que você não pode cometer. Então eu vejo muito povo cometendo esse erro. Você agora que está assistindo esse vídeo, você não vai mais cometer esse erro, porque você aprendeu, ok? Então muita gente fala assim, aprenda com os próprios erros. Eu já falo diferente, aprenda com os erros dos outros, para você não cometer, passar bem na sua entrevista e impressionar. Agora tem algumas coisas que eu também vejo, não só preparando para entrevistas de emprego em inglês, mas também entrevistando, que são coisas que você não pode fazer. Você vai se encrencar e vai perder uma oportunidade incrível de impressionar o seu entrevistador. Primeira coisa, não deixe de perguntar aquela frase, né? Aquela pergunta famosa, can you repeat please? Se você não entendeu a pergunta. Cara, se você não entendeu a pergunta, não finge que entendeu e tenta lá, né,
deduzir a resposta. Não ficou claro o que o entrevistador quis te perguntar com aquela pergunta? Não tem problema nenhum, inclusive isso já mostra uma habilidade comunicativa que você tem. Porque você sabia, né, quando eles testam o seu inglês na entrevista, não é só saber se você tem vocabulário, saber se você sabe desenvolver as ideias, mas eles também testam habilidades comunicativas. E quando você não entende o que uma pessoa fala e em inglês você pergunta sobre aquilo, aquilo já é uma habilidade comunicativa de resolver um problema. Então você vai perguntar para ele, I'm sorry, I'm not sure I understand the question. E aí você já manda esse, I'm not sure, né, porque aí já dá uma ideia de que não é que você não entendeu, é porque você não tem certeza se foi aquilo mesmo, né? Então, é um coringa, você fala, I'm sorry, I'm not sure I understand the question. Can you repeat, please? Sempre usando please para ser educado. Jamais use aquele what, né? Aquele famoso what, o quê? Porque, nossa, isso aí é horrível. Em inglês é super rude, tá bom? Então, não entendeu a pergunta? Por favor, peça esclarecimento. Então, vou repetir aqui, anota aí. I'm sorry, I'm not sure I understand the question. Can you repeat, please? E aí já é uma estratégia legal, porque o recrutador pode fazer o quê? Reformular a pergunta. De repente ele vai se sentir culpado. Assim, poxa, eu fui muito complexo. Então eu vou simplificar para o meu, né, candidato falar melhor. Será que ele vai ter isso? Eu acho que pode ser, né? Pode ser. Então é uma chance de você não só entender plenamente a pergunta, porque a resposta, né, é importante, como você também dá uma chance do recrutador reformular. E aí, então, você consegue responder. Então, reforçando, não entendeu a pergunta? Questione, peça esclarecimento, tá? Principalmente hoje em dia, nessa realidade online, né, em que as entrevistas têm sido muito online, essa questão dos equipamentos, dos problemas técnicos, podem acontecer. Então, muitas vezes é um problema técnico. Não é que você não entendeu a pessoa, é um problema técnico, o som estava baixo, e aí ele pode, de repente, falar mais alto, falar mais pausado, né? Se você quiser usar essa desculpa aí do connection, né? I'm sorry, my connection is not so good today. A minha conexão não está muito boa. Você pode repetir, por favor, a pergunta, né? Bota a culpa aí no connection. E aí você consegue entender melhor, ele pode falar mais pausadamente, né? Olha que oportunidade maravilhosa que você tem. Uma outra coisa também que você não pode fazer é mentir. Aí você pensa, mas por que eu vou mentir na minha entrevista? Gente, acontece. Sabe o que acontece às vezes? A pessoa não preparou bem, perguntaram alguma coisa que ela tinha uma resposta certa lá, mas ela não sabia falar aquilo em inglês. Eu já vi gente falando outra coisa, eu vou dizer assim, mentindo, mas assim, não falando o que realmente destacaria ou que seria importante, porque não sabia falar inglês e falou outra coisa que sabia falar inglês. Por que isso aconteceu? Porque a pessoa não se preparou. Então, não vale a pena mentir, né, no sentido de querer impressionar com uma característica que você não tem, como também não vale a pena mentir porque você não sabia falar em inglês aquilo. E aí a preparação elimina esse problema, por isso que é tão fundamental. Um outro problema também, né, dois problemas que são dois opostos. Algumas pessoas, por terem segurança com o inglês, acabam sendo monossilábicas nas respostas. Eu já vi alguns alunos meus que são headhunters também reclamar disso, né? Nossa, algumas pessoas, eu pergunto, né, coisas elaboradas e as pessoas respondem demasiadamente de maneira breve. Então não confunda ser objetivo com não dar uma resposta satisfatória por ser curta demais. Isso acontece, eu entendo, né? Tem gente que fala assim, eu não vou falar muito não, porque quanto mais eu falar, mais eu vou me encrencar e aí minha chance de errar a resposta, eu vou ficar na minha. Cuidado com isso, porque eu vejo recrutadores reclamando que em inglês, quando eles vão testar o inglês da pessoa, e eu também vejo isso, eu quero saber se você consegue se comunicar. Então a pessoa quer ficar na zona de conforto, fala uma ou duas frases, e aí você não demonstra o seu potencial. Mesmo que você não esteja seguro, mesmo que você saiba que você vai errar, dê uma resposta completa, elabora a resposta, desenvolve, você vai mostrar habilidades comunicativas, mesmo não sendo tão fluente, mas você está mostrando que você consegue se virar e que você está se esforçando. Então não dê uma resposta breve demais com medo de errar, tá? Dê uma resposta que realmente mostre o seu potencial. Uma outra questão também, aí tem o oposto disso, que são pessoas que querem falar muito na entrevista para tentar, né, se vender, e aí acabam não só falando demais, né, muita gente tem aí, sei lá, eu tenho 40 minutos para te entrevistar, eles têm outros candidatos,
e aí a pessoa fala demais, então toma cuidado. Você tem que ser objetivo no ponto certo, na medida certa. Seja objetivo, responda a pergunta, destaque suas competências, tente falar algo que seja mais atrativo, mas não fale demais, porque você já vai causar aí uma antipatia, tá bom? Então não queira vender o seu peixe todo em uma pergunta só em inglês. Tenta equilibrar para você não acabar falando demais. Então essas dicas foram de coisas que você não pode fazer na sua entrevista de emprego em inglês. Agora eu vou chegar ao ponto que todo mundo quer saber, mas afinal de contas, quais são essas perguntas básicas que a grande maioria dos recrutadores fazem? E aí eu vou falar que eu vejo essas perguntas não só com recrutadores brasileiros, como recrutadores estrangeiros também. Algumas pessoas, e eu vejo isso muito às vezes, né, quando eu estou interagindo, né, nos meus posts, na internet, nas mídias sociais. Algumas pessoas passaram por uma ou duas entrevistas de emprego em inglês, muitas vezes com um estrangeiro, e aí elas falam, mas eles não perguntam isso, mas eles não perguntam aquilo. Toma muito cuidado para não basear o mundo inteiro em uma experiência isolada de uma pessoa. Eu faço muitos treinamentos, eu pego muitos feedbacks. Esse universo de entrevista é muito variado. Existem pessoas que fazem as perguntas clichês? Existem. Existem brasileiros que fazem perguntas clichês? Existem. Existem estrangeiros que fazem aquelas perguntas basiconas sem criatividade nenhuma? Sim. Existem brasileiros que fazem perguntas elaboradas, focadas em soft skills, né? Existe sim. Como também tem estrangeiros que fazem perguntas técnicas. Ou seja, gente, é muito variado. E como é que você se prepara para um universo variado e imprevisível? Tentando fazer uma boa preparação e focando nas respostas. É assim que você vai conseguir. Então toma muito cuidado, não só quando você for aprender com as experiências dos outros, como você for dar a sua própria experiência. Você fala, olha, no meu caso particular, me perguntaram isso, tá? Ou você pode usar aquele caso, tá? Eu tenho mais um caso para me embasar, tá bom? Toma muito cuidado. Então, voltando aí, quais são as perguntas básicas que você pode ter? Vamos começar. Lembra que eu falei sobre que elas são divididas em 3 partes? Perguntas pessoais, profissionais e de comportamento, né? Comportamentais, soft skills. A parte de perguntas pessoais, sobre você. Talk about yourself, introduce yourself, tell me about yourself. Tell me something about yourself that is not on your resume. Tudo isso, gente, é sobre você. Fale sobre você, se apresente, fale alguma coisa sobre você que não está no seu currículo. Adoro essa pergunta, porque foge da questão, né, da pessoa ficar focada só no currículo. Então, é o que você é de uma maneira atrativa. Então, essas perguntas podem ser feitas, né? Outra coisa também, dependendo da vaga, eles podem perguntar about your family, né? A formação da sua família. Where do you live? Onde você mora? Who do you live with? Né? Se você mora sozinho, se você mora com os pais, se você é casado, tem filhos. Então, às vezes, dependendo da vaga, se for, por exemplo, uma vaga que você vai viajar muito, ou se você tiver que ir para outro país, questões pessoais e familiares podem ser relevantes. Então, isso pode ser, sim, uma lista das perguntas básicas. Agora, das perguntas profissionais, 2 perguntas que não tem jeito de você fugir. Your current professional activities, as suas experiências profissionais atuais, onde você está trabalhando, e até se você não estiver trabalhando, o que você está fazendo, né? É muito comum. What have you been doing? Você está fora do job market por 2 meses. E eles podem perguntar, ok, in these 2 months, what have you been doing? Né? Nesses 2 meses aí, o que você anda fazendo, né? Então, você precisa preparar uma resposta legal, né? Você vai ficar, eu tenho procurado emprego. Você ficou 2 meses procurando emprego, não fez mais nada na sua vida, né? Então, é legal aí. Uma dica extra aí é você falar que você estava estudando, fazendo algum curso, né? E aí você já pode dar uma resposta legal. Então, eles vão questionar esse tipo de coisa. Empregos anteriores, né? Talk about your last professional experiences. É muito legal, tem uma pergunta básica que acontece até muito em video interviews, que são aquelas video entrevistas assíncronas, onde você grava um vídeo e manda, né, sem ter alguém do outro lado vendo na hora que você está gravando. Tem uma pergunta que é Describe your career path. Faça um resumo da sua carreira. Esse é um exercício maravilhoso que você pode incluir na lista das suas perguntas básicas, porque por mais que de repente numa entrevista você não precise falar de todas as suas experiências, você não pode prever o que o recrutador vai querer te perguntar sobre uma experiência anterior. Às vezes você pensou que não iria precisar falar sobre aquele emprego que você teve, sei lá, 5 anos atrás, mas o recrutador ficou interessado por alguma razão, vai saber, né, que ele quer saber. Então,
Você elimina o risco de você ser pego de surpresa quando você treina, torna essa pergunta básica aí no seu treinamento. Describe your career path. Faz um resumão de todas as suas experiências profissionais. Com certeza isso aí vai ser perguntado, tá? Agora, eu não tô dando uma pergunta específica, tá vendo que eu tô sempre colocando assim, tell me about, describe your, porque pra gente fugir daquele erro que eu já mencionei de você ficar obcecado na pergunta. O importante é a resposta, tá? As perguntas básicas são um guia, um guideline, ok? Agora, na parte das soft skills, você precisa entender que soft skills tem a ver com a vaga, né? Com job description. E aí vamos falar desse tipo de pergunta. Como que elas podem vir? Então, primeiro você tem que pensar no soft skills que você tem para aquela vaga. Liderança, leadership. Comunicação, communication. Resolução de problema, problem solving. Questão de tempo, organização, time management, organizational skills. Pensa aí que experiências você tem, não só passadas, de sucesso e de coisas da sua rotina que se encaixam aí nesse soft skills, primeira coisa. Agora, 2 exemplos de perguntas que você pode ter, tá, nessa parte de soft skills. Eu não vou trazer uma pergunta específica, mas exemplos de formatos, tá? Você pode ser perguntado uma pergunta hipotética, por exemplo, what would you do if you had 2 competing tasks and a tight deadline? O que você faria? Isso é uma pergunta hipotética. What would you do? Lembra aí do second conditional? Tá lembrando não? Então vale a pena revisar, tá? Porque não adianta você ser perguntado what would you do e não responder com I would, tá? Então aí essa pergunta foi sobre 2 tarefas que você tem para fazer de 2 projetos diferentes e tem um prazo apertado, né? Short deadline, tight deadline. What would you do? E aí na resposta você vai necessariamente falar, well, I would do this, I would do that, I would organize my time. E essa pergunta é um exemplo de pergunta que testa soft skill de organizational skills. Um outro também que é muito comum é você falar de um caso. Tell me about a moment in your life, in your career when... E aí, quando uma coisa aconteceu. Então, vamos falar aí de conflict resolution, né? Tell me about a time when you had to solve a conflict within your team. Um momento onde você teve que resolver um problema no seu time, entre os times que você liderava. Então, 2 exemplos de formato de perguntas para soft skills, que é what would you do, situação hipotética, and tell me about a moment when. Então, você já pode treinar para os soft skills que você sabe que são fundamentais para a vaga, e tá lá no job description, você pode pegar uma cola, ou que você sabe realmente com a sua experiência nessa área, treina, se for hipotético, I would do this, I would do that. O que você faz, né? Como você faria. E no Tell Me About a Moment, past tenses. E aí, past tenses. Já tá na ponta da língua, já revisou irregular verbs? Corre lá e revisa past narrative tenses, né? O past simple, past continuous, irregular verbs, para você narrar bem eventos do seu passado e conseguir passar uma experiência profissional que vai te tornar uma pessoa mais atrativa e com certeza vai impressionar o recrutador. Agora, dentro dessas perguntas básicas, como eu já falei lá atrás, elas são um guia, uma orientação e te ajudam assim, né? Te dão um mapinha de por onde começar e como percorrer esse caminho. Agora, como é que você pode melhorar e tornar essa experiência, essa preparação ainda mais positiva? Eu vou dar uma dica agora bem legal de como você pode não só explorar mais as perguntas básicas, como se preparar para situações que você não está prevendo. Dentro de cada resposta das perguntas básicas, crie mais 2 perguntas que é para você já se preparar e explorar mais as suas experiências. Por exemplo, se eles perguntarem assim, tell me about your current professional activity. Com certeza vai ter um questionamento sobre o que você está fazendo agora. Quando você preparar essa resposta, você vai descrever o tempo que você trabalha para a empresa, né? I have been working for this company for 5 years now. Você vai falar o nome da empresa, I work for X company. Você vai falar o seu cargo, né? I work as a manager, a project manager. I work as a supervisor. Então você vai falar o tempo, o cargo e a sua rotina, né? Então você vai começar a descrever a sua rotina, vai falar de suas responsabilidades e desafios. E aí você já treina algumas perguntinhas explorando isso. Então, por exemplo, okay, so tell me more about the challenges of this position. Tell me about what you think is difficult in this position, né? Então, assim, quais são os desafios? O que você acha difícil nesse emprego, né? Tell me about a project, a successful project
in this experience. Então já treina a falar sobre algum projeto, algo que você implementou. Tá vendo? Então você pegou uma pergunta básica e criou 3 perguntas específicas. Mas você só consegue criar essas perguntas específicas depois que você elabora a resposta básica, porque a resposta básica vai te dar material para você questionar coisas mais específicas. Então essa é uma maneira de você tornar o seu treinamento básico, sua preparação básica em algo mais específico, antecipando coisas e te preparando de uma maneira mais ampla. Então, você basicamente vai desenvolver aquilo que você já respondeu. E essa é uma maneira também, é até uma técnica para te ajudar a memorizar as respostas, porque você está associando a ideias. Então, você falou aí da empresa, falou do seu cargo e falou da sua rotina. E aí, dentro disso, você pode criar coisas específicas. Por exemplo, outros exemplos. Como é que você conseguiu esse emprego, né? How did you get this job? How many promotions have you had in this position? Quantas promoções você teve? Vai, que isso é importante você dizer. Who do you report to? Para quem você reporta? Mostra aí a sua posição hierárquica. Tá vendo quantas coisas você pode explorar, né, dentro dessa resposta? Então já te dá condições de prever perguntas mais elaboradas, treinar mais essa resposta e tornar até ela mais natural. Agora você percebeu como o foco nas perguntas básicas é fundamental. Você precisa organizar, você precisa tentar prever essas perguntas e preparar bem as suas respostas. Mas eu vou te falar o segredo. Na verdade, não são as perguntas que importam. Acho que você já deve ter percebido. O que importa mesmo são as respostas. Então, você precisa preparar bem as respostas. As perguntas são o guia. Agora, tem uma coisa interessante sobre as respostas que você precisa ter em mente. Quando você prepara essas respostas, cada vez que você vai elaborando as respostas, você pode dar elas de maneiras diferentes, não tem problema. Mas é como se você estivesse se preparando para uma maratona, por exemplo, né? Quando você treina uma resposta, você vai treinar outra, você já se sente melhor. E é por isso que essa preparação, essa dinâmica de ficar elaborando as respostas é tão importante para te ajudar a perder o medo e a não travar. Porque é como fazer um exercício físico, né? Você não pega uma bicicleta e vai pedalando aí se você está há semanas sem fazer nenhum exercício. Então esse exercício de elaborar as respostas, de ficar falando, de ficar repetindo, te ajudam muito na hora da entrevista. E mesmo que de repente 50, 40, sei lá, 80% daquelas perguntas que você treinou não aparecerem na entrevista, você já se colocou na prática do inglês. Então, com certeza, na hora você vai se sentir mais confortável para falar. É realmente um exercício mental. Então, quando você elabora as respostas, é claro que tem aquela estratégia de você usar as respostas de maneira oportuna. Mas quando você fala inglês e você treina a falar sobre a sua carreira em um contexto estressante, né, de entrevista, você já se torna mais familiarizado. Então as chances de você travar, de você ficar menos nervoso, né, são muito pequenas, né? Quer dizer, são grandes as chances de você ficar menos nervoso. Então eu quero fechar falando uma coisa muito importante para você. Se preparar para uma entrevista de emprego em inglês é fundamental. Tentar antecipar as perguntas e pegar as perguntas básicas para fazer um roteiro é muito legal. Mas a mensagem final é a seguinte: foque nas respostas. E uma coisa que eu vejo muito acontecer são pessoas tentarem focar nas respostas, mas de uma maneira robótica. Faz o seguinte, você faz um guia da sua resposta, mas tenta falar aquilo de uma maneira natural. Evite escrever exatamente como você falaria. O que você precisa escrever são o formato das frases, organizar os tempos verbais e os vocabulários. Mas não faça um script do que você vai falar. Porque quando a gente escreve, a gente tende a usar a habilidade de escrita e não a habilidade oral. Então você precisa, se você for escrever, você precisa escrever exatamente como você falaria aquilo. Então vale a pena você se gravar falando e de repente depois fazer um script do que você lembrou. Ah, tá, eu falaria dessa maneira, e vai gravando. Não elabore um texto bonito, como se fosse uma redação do Enem, para você falar na hora da entrevista, porque você não vai lembrar. Lembrando, a linguagem que você usa na escrita não é a mesma linguagem que você usa oralmente. E mesmo que você seja aquele cara que memoriza bem, você vai acabar falando de uma maneira artificial. Então toma muito cuidado na preparação das respostas. Escreva sim, para você ter um roteiro, para organizar a sua resposta, para antecipar um vocabulário difícil, até mesmo para ver a questão do tempo verbal, isso é legal, mas não escreva, né, um roteiro como se você fosse exatamente falar cada palavra daquilo. Aquilo ali é um guia, e aí na hora que você for treinar a sua resposta oral, você vai improvisar. Uma coisa muito importante, no seu treinamento,
das respostas, né, das perguntas básicas, não treine lendo. Leia em silêncio e aí treine falando aquilo que você leu. E aí, se você não lembrar, improvisa. É assim que você vai desenvolver, até mesmo ajudar a melhorar a sua fluência e maquiar até a sua limitação. Então, às vezes você tem um nível intermediário e acha que não vai conseguir responder bem. Esse treinamento que eu te dei, nessa dica desse treinamento de você anotar e depois tentar elaborar daquilo que você escreveu de uma maneira mais natural, improvisando, é assim que você vai desenvolver fluência. Então você já vai estar sendo autônomo no seu desenvolvimento e o seu nível intermediário não vai impedir que você impressione o recrutador na sua entrevista de emprego em inglês. Então esse foi o conteúdo, eu espero que eu tenha te ajudado e não se esqueça, não tenha mais medo das entrevistas de emprego em inglês, porque eu vou te ajudar.